22 vezes seguidas, que significa há 11 anos, a Fundação realiza estas semanas, que são semestrais, para estimular a prática da música de câmara. Música de câmara é um gênero musical dos mais importantes. E é importante não só pelo repertório, que é maravilhoso, todos os maiores compositores sempre compuseram para pequenos grupos, que é isso que é a música de câmara, é a música para ser tocada em pequenos ambientes. E ela continua a ser um gênero também muito importante para a própria formação do músico, a boa formação do músico. E nós fazemos isso pensando nos estudantes de música que precisam ter essas oportunidades. A Fundação, então, está sempre vendo, observando o que é que o meio em que ela está inserida, né, precisa. E a música de câmara foi uma dessas coisas que nós sentimos que os estudantes precisavam muito de escutar e praticar. A ideia da Masterclass, e sobretudo como se faz agora na Europa cada vez mais, a ideia da Masterclass é dar a alunos que trabalham com professores em universidades a possibilidade de conhecer uma outra personalidade que vai contar, no fundo, entre nós professores, nós sabemos que vai contar sempre a mesma coisa com outras palavras. Mas isso faz sempre muito bem aos estudantes e é uma motivação vir a um lugar, há sempre possibilidade de concertos, ele atuar em concertos. A ideia na base, que é excelente, é que uma masterclass, onde o professor vê o aluno uma vez e depois ele desaparece, e vice-versa, o aluno vê aquele professor que não conhece, normalmente só serve para botar no currículo que fez uma masterclass com fulano de tal. Em vez que a colaboração entre um professor que dá a masterclass e o professor que trabalha regularmente com o aluno, e a possibilidade também psicologicamente importante do aluno se preparar para ir a uma masterclass com aquele mesmo professor que quer ver um resultado depois de 3 meses, não é? Isso tem um lado muito, muito positivo. Uma imersão intensa no repertório de câmara. Masterclasses de violino com o alemão Götz Hartmann, de violoncelo com o professor Márcio Carneiro, de viola com João Carlos Ferreira e de piano com a argentina Mirta Herrera, pautaram a rotina dos alunos e ampliaram seu universo musical. Essa é a minha primeira vez no Masterclass. É uma experiência muito diferente, porque nas aulas tradicionais o professor te acompanha desde sempre, ele conhece de onde você veio, as suas maiores dificuldades e ao mesmo tempo, muitas vezes você fica preso à técnica do professor, então eu acho importante essa experiência de mudar de professor, ver o olhar de outro profissional, inclusive para descobrir mesmo dificuldades que você não conhecia antes. Sempre foi o meu sonho fazer aula com grandes professores, assim como o João Carlos, né? E eu morando aqui há pouco tempo, fiquei sabendo que ia ter essas aulas, né? Eu falei, não, eu não posso perder essa oportunidade jamais, né? E isso tem acrescentado muito na minha vida. É que a gente sempre faz aula coletiva. Está sempre um toca e os outros alunos estão assistindo a aula. E enquanto eu estou tocando, por exemplo, outros alunos conseguem pegar informações na aula que eu recebo. E enquanto eles estão tocando, eu também consigo buscar informações que vão me ajudar no meu repertório também. Isso é muito importante na música. Um aluno já adiantado ter a oportunidade de tocar para outro professor que não é o seu habitual, né? Isso é uma prática muito, muito feita, né? Especialmente no caso dos pianistas, mas aqui nós fazemos também com os outros. Então, é um trabalho feito dessa maneira, pensando no meio em que nós estamos, nos estudantes, os alunos das universidades aqui, vêm frequentar. E o que acontece é o seguinte,
é um trabalho intensivo que acontece na semana. E muitos fazem 3, 4, 5 vezes, né? 5 semestres seguidos, 6. É uma coisa que depende do nível em que cada um começou essa trajetória ou do interesse momentâneo deles. O que eu tenho visto é o seguinte, que e eles têm testemunhado isso, esse trabalho intensivo que se repete tem dado a eles tem significado para eles alguma coisa muito importante, como se fosse um curso, né? Um curso de aperfeiçoamento feito assim, em momentos intensivos. A Semana de Música de Câmara da Fundação é um momento especial, né? Porque a gente, em Belo Horizonte, tem poucas vezes por ano a gente consegue se reunir para poder participar de encontros, especificamente com música erudita, né? O grande desafio de ensinar música é que a música ela depende muito, obviamente, do músico, né? Então ela dá aula de música, você não pode, como em algumas talvez outras matérias, né, quando um professor vai ensinar, preparar antes completamente o material, né? Porque você depende de ver o que o aluno está trazendo, né? Qual que é a forma com que ele está pensando. E, na verdade, toda aula de música ela é praticamente um improviso, né? Você vê o que o aluno está desenvolvendo, para onde que ele está indo, e você, na verdade, tenta moldar ou ajudar um pouco essa personalidade musical, né? Vamos chamar assim, a desenvolver por caminhos mais corretos, no sentido da questão estilística, né? Quando a gente entra na parte musical em que existe o certo e o errado, no nosso caso de música, né? Que é uma música secular, né? Que existem determinadas regras que a gente tem que seguir, né? Você não pode, de certa maneira, inventar, como acontece muitas vezes na música popular, onde o improviso é parte do processo, né? A gente tem que, então, seguir essas regras. E eu acho que ver o que os alunos trazem e poder ajudar eles a moldarem a si próprios, eu acho que é a parte mais interessante do processo. É aqui, por exemplo. 1, 2, 3. Não, 1, 2. A primeira nota é... Eu gosto sempre de conhecer os alunos, às vezes novos alunos, e depois para os anos se vê também o desenvolvimento. Um evento tão tradicional que chega à sua 22ª edição com novidades. A Semana de Música de Câmara promoveu pela primeira vez a mostra Cinesíncope, com filmes e documentários que voltam as câmeras para a música e o universo das cordas. Essa pequena mostra que a gente chamou de Cinesíncope, que é uma brincadeira com um termo da música, síncope, né? Na verdade, é uma vontade que a gente tem de estabelecer aqui na Fundação um cineclube que faz essa relação do cinema com a música. O músico ele passa muitas horas estudando sobre a partitura, tendo as aulas de instrumento, as aulas de professor, as aulas de música de teoria e tal, mas às vezes falta tempo para ele ler um livro ou ele mergulhar em outros universos que se relacionam com a música, né? Então a gente acha, por exemplo, que uma mostra de filmes ela contribui para essa ampliação digamos, do pensamento, da formação cultural do músico. Os filmes, eles têm, acredito que eles cumprem a função principal, que é causar um entusiasmo no músico. É sempre bom retomar um fôlego, um interesse pela música, e eu acho que quando a gente lê ou vê um filme interessante, o filme recobra esse entusiasmo, né? As outras artes, elas permitem essa ampliação das suas próprias sensibilidades, da sua capacidade, né? Então a ideia é fazer uma amostra para que o amante da música ou estudante possa se inspirar. Que é um complemento extraordinário.
Então, numa masterclass de violoncelo, o nome Rostropovich aparece cada 2 minutos. Para os jovens, ter a possibilidade de ver, sobretudo em documentários muito bem feitos, ter a possibilidade de ver como era essa pessoa, não somente como tocava, mas como falava, como agia, como ensinava. O documentário mostrou justamente imagens das suas aulas. Isso é claro que é um enriquecimento para os alunos e um complemento para a masterclass de um valor inestimável. Outra grande atração da 22ª edição da semana foi o projeto Composição em Foco, que em parceria com o Festival Artes Vertentes trouxe o compositor Samir Odetamimi, um bate-papo enriquecedor com os amantes da boa música. Composição em Foco surgiu dentro das comemorações do cinquentenário da FE. A ideia um pouco era de resgatar uma tradição da Fundação no que diz respeito aos eventos relacionados à composição. No caso do Composição em Foco, a ideia é colocar a composição no centro das atenções, criando eventos através de convites a compositores que vêm à Fundação uma vez por mês, desenvolver atividades que se relacionam à composição, tais como masterclasses, conferências, palestras, oficinas, workshops, concertos, com essa ideia de fazer com que a composição um pouco que comece a participar mais da rotina do nosso público aqui da Fundação. Em todas as décadas da Fundação, tivemos trabalhos relacionados a oficinas de criação, curso de composição, tivemos vários compositores de muito relevo que estiveram dando cursos na Fundação em todas as épocas. E agora nós estamos realizando esse tipo de estímulo de uma maneira específica, né, diferente, que é, sim, fazendo a cada mês, trazendo um compositor, que não vem só para mostrar as suas obras, mas vem também para dar uma orientação. A Fundação é conhecida, é reconhecida como uma entidade que sempre trabalhou pela divulgação da música contemporânea, né? E, por causa disso, ela sempre estimulou os compositores, os jovens compositores. E, então, isso faz parte da nossa maneira de programar os eventos. Essa vai ser a segunda edição do Composição em Foco, sendo que a primeira a gente recebeu o compositor Rafael Nassif, mineiro, radicado na Alemanha. E agora, nessa segunda edição, a gente está recebendo, em parceria com o Festival Artes Vertentes, o compositor palestino Samir Odetamimi. O Samir é um compositor de uma obra realmente muito singular. É um compositor árabe, né, que tem um grande domínio, um grande conhecimento sobre a cultura musical árabe, sobre as tradições musicais árabes, e que em uma certa altura da sua vida, esse compositor se encontra com a tradição moderna europeia. A música dele é uma espécie de desafio em relação à possibilidade desse encontro. O que acontece quando esses dois universos se encontram hoje? Então, a gente escuta na música do Samir algo que tem a ver com essas tradições milenares da cultura árabe, em encontro com uma linguagem absolutamente contemporânea, experimental. Então, essa mescla, esse encontro de universos é uma coisa realmente muito singular na música dele. E aponta para uma tendência dentro da arte também muito nova, que é essa possibilidade desses encontros entre tempos e espaços muito diferentes.
A segunda edição do Composição em Foco mal acaba de acontecer e a terceira já está sendo preparada. Para o próximo encontro, previsto para o início de outubro, o convidado é o compositor boliviano Edgar Alândia. A terceira edição do Composição em Foco já tem um compositor convidado, confirmado. Vai ser uma edição muito especial que vai contar com o compositor boliviano, professor do Conservatório de Perugia, na Itália, Edgar Alândia. É um compositor latino-americano de uma obra muito interessante, que já tem uma parceria com a fundação de outras épocas, e ele fica em Belo Horizonte durante uma semana realizando oficinas de composição, oficinas de análise musical, oficinas de apreciação musical para o público em geral, para todos os interessados. Vai ser uma semana bem agitada, bem interessante aqui.